Olá, bom dia. Estamos de volta com mais uma edição do Acontece Agora e as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. Eu começo essa edição com a notícia de que um dos 18 pacientes com Covid-19 transferidos de Manaus para Minas Gerais morreu no Hospital Regional de Uberaba. A vítima era um idoso de 70 anos. Esse foi o primeiro óbito entre as pessoas que chegaram à cidade mineira para tratar o coronavírus. Após o colapso no sistema de saúde de Manaus, os hospitais ficaram sem oxigênio e os pacientes precisaram ser transferidos para outros estados. Uberaba foi a primeira cidade de Minas Gerais a receber os pacientes de Manaus. Ao todo, 18 pessoas chegaram à cidade mineira no último domingo, sendo 11 homens e 7 mulheres com idades variando entre 30 e 70 anos. Além do óbito registrado, 6 pacientes receberam alta e retornaram para a capital amazonense. Outros 11 continuam internados em UTI e enfermaria. Todos os pacientes foram submetidos à coleta de material para exame de sequenciamento genético para definir qual a cepa do vírus. Enquanto o resultado do exame não fica pronto, os internados ficam em alas totalmente isoladas e com acompanhamento de profissionais especializados. A sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o Pentágono, acusou talibãs de não cumprirem com os compromissos assumidos no acordo de paz firmado em Doha, no Catar, em fevereiro de 2020. Após um acordo histórico entre o governo do ex-presidente americano Donald Trump e o grupo islâmico Talibã, a falta de compromisso deve levar Joe Biden a revisar o pacto. A decisão foi firmada na tentativa de pôr fim a 18 anos de conflitos no Afeganistão. Cerca de 3.500 militares dos Estados Unidos e de países da coalizão liderada pelos americanos morreram no país desde 2001. O envolvimento dos Estados Unidos no país teve início após os atentados de 11 de setembro, conduzidos pela rede terrorista Al-Qaeda, à época baseada no Afeganistão. Conforme o porta-voz do Pentágono, John Kirby, não estão sendo respeitados compromissos como redução da violência e rompimento dos laços com a Al-Qaeda. O acordo previa a retirada total das forças americanas até maio, em troca da promessa dos insurgentes de não permitir que grupos terroristas operem nas áreas que controlam, renunciando assim ao terrorismo. E vamos para a atualização diária dos números do coronavírus. No Brasil, o registro de mortes em 24 horas foi o terceiro mais alto desde o início da pandemia. O Brasil registrou de um dia para o outro 1.386 mortes pela Covid-19. Com isso, o total subiu para 221.547 vítimas. Também em 24 horas foram confirmados mais 61.811 casos, chegando a mais de 9.058.000 brasileiros infectados pela Covid no país. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias agora está em 1.057 óbitos por dia. Já a média móvel de casos no período chegou a 51.617 novos contaminados diariamente. Já são 20 dias com esse índice acima da marca de 50 mil. Avaliando o mapa de evolução da doença por estados, podemos verificar que as altas continuam em 8 deles: Acre, Amazonas, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Paraná, Rondônia e Roraima. Em outras 14 unidades da federação, não houve muita variação no número de mortes. Alagoas, Amapá, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, São Paulo e Santa Catarina. E em queda dessa vez estão 5 estados: Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Sergipe e Tocantins. E a vacinação por aqui segue a todo vapor. A maioria dos estados ainda imuniza profissionais da saúde, indígenas e idosos que moram em asilos. Mas algumas capitais já começaram a vacinar os idosos em geral. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais, até agora já foram vacinadas 1.563.098 pessoas. E vamos dar uma olhada também na situação da pandemia pelo mundo. 101.536.000 pessoas já foram contaminadas pelo coronavírus. Segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins, cerca de 2.192.000 pacientes morreram por complicações causadas pela doença. Quase 30 milhões de brasileiros já fizeram algum teste para a Covid-19. De cada 10 pessoas,
2 apresentaram resultado positivo para a doença. Mas esse número poderia ser até maior se os planos de saúde não colocassem tantos obstáculos para a realização desses testes. Nas ruas é muito comum encontrar pessoas que fizeram o teste para a Covid-19. Já fez. E qual foi o resultado? Negativo. No momento que eu estava com dores, sintomas, pensando em sintomas, eu fiz o teste para ver se realmente estava ou não. E graças a Deus não tive. Já fez o teste para a Covid-19? Já. E o que deu? Positivo. E qual que foi sua reação ao receber essa notícia? Um choque, né? A gente fica assustado, a gente fica com medo, mas graças a Deus tá tudo certo. Agora, de qualquer forma, na sua opinião, qual que é a importância de fazer o teste e saber se está contaminado ou não? Para você evitar passar para outras pessoas, né? Você se isolar, porque a gente não tem que pensar só na gente. 11 meses depois do primeiro caso de Covid-19 ser confirmado oficialmente, já foram registradas milhares de mortes e milhões de contaminados no país. E ainda assim, muita gente nunca fez o teste. O senhor já fez o teste para Covid-19? Não. Por quê? Não tem acesso, né? Não tem acesso para todo mundo. O senhor tem plano de saúde? Não, não tenho. Para quem não tem plano de saúde é mais difícil pagar, por exemplo, fica difícil? Com certeza, porque o dinheiro é difícil a gente conseguir, né? O dinheiro realmente é escasso, né, meu? De acordo com a última pesquisa PNAD Covid do IBGE, até dezembro apenas 3% dos brasileiros tinham feito o teste para a Covid-19. E de cada 10 pessoas, 2 testaram positivo. Uma das maiores dificuldades é a exigência dos planos de saúde para autorizar a realização dos testes. A ANS estabeleceu requisitos para que o exame seja realizado, no entanto, muitos beneficiários não conseguem comprovar, não conseguem então preencher esses requisitos para que haja autorização. Além disso, há também o problema da falta de rede credenciada que permita a realização dos exames. O reflexo disso é que a falta de cobertura dos exames é a maior reclamação dos usuários de planos de saúde no ranking da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Elas representam quase metade das queixas. E bem atrás aparecem a ausência de rede credenciada e a falta de requisitos para a realização dos exames. A Érica enfrentou esse problema. Toda a família dela tem plano de saúde. Mas quando ela e mais 3 pessoas tiveram sintomas da Covid-19, não conseguiram fazer o teste. Quando eu tive os sintomas, eu fui no médico e eles falaram que demorava tinha que ficar em casa 3 dias. Se estivesse com febre ainda, se a febre passasse, não precisava fazer o teste. Toda a minha família. E aí você não fez? Ninguém de casa, todo mundo já teve os sintomas. E a gente vai no médico e eles falam, fica em casa. Se persistir o sintoma por 3 dias, você volta. É convênio. Ou seja, é difícil fazer o teste. É. A ANS determinou que a cobertura dos testes é obrigação dos planos de saúde. Quem precisar com urgência e encontrar alguma dificuldade pode até pagar para fazer e depois exigir da operadora o reembolso do dinheiro. Mas para isso é preciso atender a algumas exigências. Para realizar o teste RT-PCR, também conhecido como cotonete, basta um pedido feito por um médico. Para o exame sorológico, no qual é coletada uma amostra de sangue, é preciso que a pessoa esteja apresentando os sintomas da Covid há pelo menos 7 dias. Além disso, não ter resultado positivo anterior no teste RT-PCR. Casos de urgência, como gestantes e pessoas com risco de morte, devem ter o pedido atendido em até 24 horas. O advogado afirma que é fundamental ficar atento ao contrato e aos prazos de carência. A nossa primeira orientação é de conferir se todos os requisitos foram preenchidos, se não faltou alguma coisa que impediu, que gerou essa negativa. Em segundo lugar, checar os prazos de carência do contrato, se não há nenhuma observância, nenhuma cláusula, nenhuma condição. E se mesmo assim permanecer a negativa, nossa orientação é de que entre em contato, formalize uma reclamação junto à ANS contra aquela operadora. É muito importante a gente saber os nossos direitos para não ficar no prejuízo. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e você confere mais informações no Toda Hora edição da tarde com Renato Diniz. Um ótimo fim de semana para você e até amanhã.